o Moraes prendeu oficiais respeitados no Brasil por suposta trama golpista. Cadê os militares de verdade que amam o nosso país? Vocês vão se acovardar e deixar essa herança maldita do comunismo para nós? Nós, crianças que somos o futuro do Brasil, precisamos que todos adultos de bem, patriotas, lutem por nós. Queremos viver em um país livre de verdade. Só pobre que fala Deus, se Deus quiser. Já viu algum rico falar se Deus quiser? As pessoas não têm sucesso por acaso. Não é porque Deus disse que elas mereciam aquilo. Deus quis não assim. tem nada a ver com Deus. Não é Deus quiser. Só pobre que fala Deus, se Deus quiser. Já viu algum rico falar se Deus quiser? Deus que quis assim? Não fala. E graças a Deus. Como assim graças a Deus? Enquanto que você tem que entender que no fundo, o que é Deus? Deus Deus é tudo que existe. E tudo que existe veio do Criador. Então você já é uma obra do próprio Criador. Você já é um Deus em desenvolvimento. Então, se você não consegue perceber isso, porque é claro que você não vai conseguir perceber isso. Por quê? Porque você tem um medo de ser reprovado e uma necessidade de ser aprovado, e as religiões fizeram você acreditar que você é um pecador e que você é imperfeito. Agora, você não é imperfeito. Por que você se considera imperfeito? Porque você se considera a partir da comparação daquilo que você considera como perfeito. Sim. Vamos imaginar que se você não se comparar com ninguém, e nem com uma ideia daquilo que você gostaria de ser, você já vai se achar perfeito. Ontem eu postei um vídeo do Lula dizendo que o problema do Brasil foi ter sido governado por gente sem massa encefálica. Aí eu coloquei umas figurinhas, né, dos últimos anos de gestão e cada presidente. Nos últimos 23 anos, 17, o PT estava no poder. Aí pela primeira vez na história, eu concordo com o Lula. Mas aí vieram os comentários do post dizendo: o Brasil não começou em 2003. Como se o problema do Brasil viesse antes do Lula. Então vamos lá, vamos voltar no tempo, vamos responder essa pergunta, vamos fazer o que quase ninguém faz, olhar a história. Eu cresci vendo esse país tropeçar nos próprios erros. Eu vi o Brasil mudar de moeda como quem muda de roupa. Eu vi a inflação engolir os salários dos meus pais antes de chegar ao final do mês. Eu vi presidente cair, eu vi gente perder tudo, eu vi gerações inteiras se acostumarem com o caos como se fosse algo normal. E a verdade é que quando você passa por tudo isso, você aprende a reconhecer um padrão. E o padrão continua se repetindo. De 64 a 85, a gente viveu um regime militar. Um Estado gigante, centralizador e gastador. Teve anos de crescimento? Claro que teve. Mas também teve autoritarismo, teve censura, teve dívida crescente e um país que já mostrava que não sabia lidar com o próprio tamanho. Não era direita liberal, não era esquerda, não era nada parecido com os rótulos que a gente tem hoje. Era um Estado pesado e caro. E foi aí que a gente começou a construir a bomba fiscal que a gente tem até hoje explodida no nosso colo. Depois veio o Sarney, a transição democrática, a hiperinflação absurda, congelamentos de preço, plano atrás de plano. O Brasil derretendo em plano real. Eu ainda era criança, mas eu lembro de ver adulto desesperado dentro do supermercado. Isso marca. O Collor entra prometendo modernidade. Ele abre economia, ele corta ministérios, ele tenta privatizar, ele tenta reorganizar, mas o que ele entrega? Recessão, confisca a poupança, cai em escândalo e impeachment. O país parecia andar 2 metros, mas tropeça 3. Aí vem o Itamar e nasce o Plano Real. E pela primeira vez, o Brasil começa a respirar. A primeira vez que aparece alguém que entendeu que a gente precisava arrumar a moeda desse país e estabilizar a economia. FHC assume e continua a estabilização. Privatiza, abre o mercado, segura a inflação, enfrenta a crise externa, macroeconomia firme.
Aí você pode criticar um monte de coisa do governo FHC. E tem muita coisa para criticar. Mas a verdade é que ele entregou o mínimo que um país precisa para funcionar. Previsibilidade. Aí chega 2003, o início do primeiro mandato do descondenado. E por mais que isso incomode muita gente, Lula pegou o Brasil arrumado. Inflação controlada, instituições funcionando, economia organizada, contas públicas sob controle. Ele não herdou um país quebrado. Ele herdou a melhor base econômica dos últimos 30 anos. E o que acontece depois? Todo mundo viu. E quem finge que não viu, escolheu não ver. O PT entra, aparelha, gasta, endivida, manipula estatal, cria rombo, vende ilusão de prosperidade com cheque especial fiscal. Destroem a Petrobras, desconfiguram os Correios, transformam estatais em máquinas de corrupção, colocam o país no maior escândalo político da história do mundo. E quando chega a conta, porque a conta sempre chega, a culpa é de quem? É do outro. Sempre do outro, nunca é deles. E o mais triste é ver que tem gente que engole isso como uma verdade absoluta. Gente que acredita, gente que repete, gente que prefere a narrativa bonita ao invés da realidade. Hoje, depois de quase 20 anos dessa gente no poder, o Brasil tem o pior juro real do mundo. Tem déficit crescente, tem rombo nas contas públicas, tem crise em cima de crise e a conversa é sempre a mesma. A culpa é do governo anterior. Mas que governo anterior? Eu já vi esse filme vezes demais. Eu já vivi esse ciclo de perto. Eu sei reconhecer quando alguém está destruindo o país. Eu sei quando alguém está fingindo e não percebe. No fim das contas, não é falta de informação. É falta de contexto. É falta de vontade de enxergar, porque aceitar a verdade dói. E assumir a responsabilidade dói mais ainda. E aí, meu amigo, o pior cego é aquele que não quer ver. Se você anda com águias, você vira águia. Se você anda com ratos, você vira rato. A vida exige discernimento nas escolhas que fazemos, inclusive as amizades. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:33, nos alerta: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus nos chama para crescer, para prosperar. E isso envolve estar cercado de pessoas que compartilham da mesma fé e visão. Você não vai alcançar grandes alturas se continuar cercado de quem só pensa pequeno. É importante ter uma visão clara de onde você quer chegar. Se suas amizades não estão te levando para o lugar onde Deus te planejou, é hora de reconsiderar quem tem influência sobre sua vida. Seja sabedoria e escolha andar com quem vai te levantar. Andar com quem te puxa para baixo não é um favor para ninguém, muito menos para você. Lembre-se de que Deus te chama para voar alto, e isso começa com quem você escolhe ao seu lado.